As 42 estações no deserto. Parte 14. No último vídeo nós paramos em Sucote, o primeiro acampamento fora do Egito, onde Deus começa de fato a formar seu povo. Ali, depois da Páscoa e do sangue do Cordeiro, Israel se torna peregrino, separado para uma nova vida de santidade, pão sem fermento, e aliança, mas também fica claro que no meio daquela multidão enorme, centenas de milhares de pessoas, havia uma grande mistura de gente, pessoas que andavam junto com o povo de Deus sem terem passado pelo sangue, sem terem nascido de novo. Sucote nos mostrou exatamente isso. Deus liberta pelo Cordeiro, mas desde o início já aparece a mistura entre trigo e joio, um povo verdadeiro ainda imaturo, cercado de vozes que não vêm do Espírito. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora entraremos em Etã. Essa estação representa a borda do deserto, um lugar intermediário entre o conforto recém-deixado e as provações que ainda viriam. Vamos ao conteúdo. Estação 3, Etã. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está na extremidade do deserto. Números 33 verso 6. A história da peregrinação do povo de Israel no deserto, baseada em Números 33, trata da aplicação espiritual neotestamentária acerca da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da história tipológica dessas jornadas, desde o Egito até a Terra Prometida, passando pela Península do Sinai, Edom e Moabe. Através do ensino do Novo Testamento, observamos que essa peregrinação é um exemplo para nossa jornada espiritual, nossa viagem espiritual do Calvário até a Nova Jerusalém. O cuidado providencial do Senhor. Se há algo a ser chamada a atenção no que concerne a Etã é esta citação, a extremidade do deserto. Não é o deserto pleno, porém também não é um local de abundância de água, animais etc. É um local intermediário. No caminho até a terra prometida há deserto e há também estações. Neste ponto não se tem começado o deserto, estamos apenas à borda do deserto. Sucote era apenas uma fronteira para sair do Egito. Sucote está a 20 quilômetros de Ramessés. Etã está a 20 quilômetros de Sucote. É muito interessante a maneira como o Espírito de Deus os dirigia. Devemos ter em mente que Moisés havia sido formado durante 40 anos na corte egípcia, que havia sido instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e que uma das tarefas que os descendentes, os filhos, os sobrinhos de Faraó tinham era de serem treinados nas questões de ordem militar, assim como faziam os oficiais do exército egípcio. Sendo assim, Moisés sabia muito bem a linha de direção que oficiais militares haveriam de seguir. Se tomariam um rumo norte, se tomariam um rumo sul. E é precisamente quando se estuda a história dos aspectos militares dos egípcios e fazemos as comparações com estas escalas em que seguiu Moisés, ou seja, Etã, depois Piairote, que nos damos conta de que os caminhos pelos quais o Espírito de Deus os orientava não seria nunca o que passaria na mente dos oficiais egípcios de seguirem. Isto é extremamente significativo. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente, Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13 do verso 17 ao 22. Os versículos que acabamos de ler dizem que os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã. Note que há um ponto adicional neste versículo. E é muito significativo isso, porque é uma frase que nos leva, através da inspiração divina, a compreender o que é Etã. A frase-chave deste contexto diz assim, que está no fim do deserto. Não é, todavia, o deserto no sentido pleno, mas um lugar intermediário entre aquilo que é plácido e aquilo que é deserto.
Neste momento eles estavam apenas à beira do deserto. É muito interessante ver a maneira como o Espírito Santo dirigiu aquele povo. Eles não foram para dentro do deserto, nem ficaram num lugar muito bonito, mas sim, num lugar intermediário. Então, é necessário ler Êxodo 13 para ver as circunstâncias de Etã, o seu sentido espiritual e as lições que precisamos extrair para nossa edificação. Podemos dizer que Etã tem duas partes. Nós precisamos olhar primeiro para a parte bonita de Etã, porque aqui diz que está perto do deserto e não dentro do deserto. Etã tipifica a entrada do deserto. Graças a Deus que estas experiências começam a acontecer bem no princípio. Depois de Sucote vem Etã e já vemos algo agridoce, esta é a palavra. No princípio da nossa experiência cristã também experimentamos algo agridoce, isto é, algo que tem um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. A parte doce é esta que vemos no capítulo 13 de Êxodo, onde nos mostra como são as primeiras etapas da jornada do povo de Deus. Aqui nós vemos o cuidado de Deus, porque Deus não nos coloca primeiramente no deserto. Porque Ele não nos leva diretamente para o deserto. Ele não nos leva às grandes batalhas. Mas Ele nos coloca num lugar intermediário, num lugar agridoce. Porque assim, Ele vai se revelando pouco a pouco a nós e mostrando o grande significado da nossa peregrinação. Porque se o Senhor nos colocasse em situações difíceis, com certeza as pessoas recém-convertidas teriam dificuldades de avançar e logo retrocederiam. Por isso o Senhor nos insere pouco a pouco nessas jornadas espirituais. Este é um princípio que nós aprendemos aqui, os cuidados do Senhor. Eles não estão no deserto, nem tampouco na parte bonita, mas ali, na entrada do deserto. Mas, Etã, tem uma parte bonita, vamos vê-la primeiramente. Graças a Deus estas experiências, por mandado do Senhor, começam a dar-se desde o início. Devemos ter em mente que isto aqui só ocorre depois de Sucote. Depois de Sucote vemos algo agridoce, e assim o é em nossa experiência cristã. Ela começa com experiências assim, agridoces. E a parte doce tem a ver com o cuidado de Deus para conosco. E por quê? Porque não nos envia logo de início ao deserto e nos leva diretamente à guerra, senão que nos mantém por um tempo em um local agridoce, ou seja, com benefícios, porém ao mesmo tempo nos treinando. Mas de uma forma bem suave, inicialmente. De pouquinho em pouquinho, até inserir no que é mais difícil. O Senhor sabe que se nos pusesse na parte mais difícil logo de início, retrocederíamos, porém se tudo também fosse doce e não houvesse nada de agrio na borda do deserto, também não seria sábio. Ou seja, Ele sabe como há de nos conduzir. Os cuidados do Senhor. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 13 do verso 17 ao 22. Observemos que o Senhor não quis que o povo fosse pelo caminho dos filisteus. Alguns estudiosos acreditam que fosse uma viagem de aproximadamente 30 dias. Mas o Senhor os levou para o deserto. E nesta viagem sabemos que eles gastaram 40 anos. Eles tinham outra alternativa, se seguissem reto, de Ramessés, numa linha reta, para Cádiz Barneia, seria uma viagem de 2 anos e 11 dias. Mas também o Senhor não os guiou por este caminho, o Senhor os levou para o deserto. Todavia, não entraram no deserto, eles ficaram na entrada do deserto, porque então o Senhor precisava ensinar-lhes algo, um aspecto muito glorioso dos cuidados de Deus. Quando alguém recebe o Senhor Jesus e é novo na fé, o Senhor não o coloca na frente de uma guerra dura.
nós sabemos que há pequenas batalhas nesse tempo, e o Senhor vai amadurecendo algumas verdades no coração dessa pessoa. É assim que o Senhor tem cuidado daqueles que estão iniciando a vida cristã. O Senhor revela algumas experiências onde eles vão desfrutar muita alegria, paz e tranquilidade, onde as pessoas vão sentir a proteção de Deus. Não que esta proteção cesse, não que esta alegria cesse, não que esta paz cesse, não é nada disso. Todas estas coisas são verdadeiras e presentes na vida do cristão, só que existe um aspecto da proteção de Deus que é preciso aprender bem no início da vida cristã, para que nós possamos compreender que nas batalhas, nas duras guerras, Deus está conosco. Se o caminho começasse muito difícil, alguns se assustariam e não iriam percorrer a carreira cristã. Porque alguns acreditam que a vida cristã não tem espinhos, não tem sofrimentos, não tem lutas, nem tribulações. Nós estamos numa tremenda guerra. Somos o único povo desta terra que enquanto guerreamos fazemos festa, estamos em festa. Por isso disse Deus, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Isto é, para que eles não pudessem sentir medo, temor, frustração e retornassem para o Egito. Na vida cristã há duras guerras, guerras sérias, mas antes de entrar nestas, o povo de Deus precisa ser treinado. Por isso, a princípio, o Senhor não nos coloca diretamente na guerra, mas em etapas, para sentirmos a sua proteção, para entendermos que Ele é o nosso escudo. Porque é de etapa em etapa que vamos conhecer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz e embraçar o escudo da fé. Antes de entrar na guerra o povo deve ser treinado, porque se trata de uma guerra constante, um conflito imenso, trata-se de uma posição onde nós temos que sustentar o testemunho da vitória de Cristo. Então, antes que eles pudessem enfrentar os gigantes de Canaã, o Senhor teria que treiná-los. Etã nos fala disso, de como o Senhor estava treinando-os, conduzindo-os, levando-os a experimentar algumas coisas aqui no princípio. Quando se é nova na fé, quando se é um recém-convertido, o Senhor não nos coloca na frente da guerra, da batalha. Ele nos posiciona em locais onde há pequenas batalhas. Veja, estamos na borda do deserto, e nesta parte ainda não haveremos de enfrentar os gigantes que há em Canaã, porque estaremos sendo qualificados para isto ao longo de todo o processo da jornada. Aqui neste ponto, o Senhor toma alguns cuidados com o seu povo. Nas primeiras etapas eles estariam mais ou menos cômodos, haveriam de se sentir bem, é por isto que quando se é novo, nos sentimos muito felizes, temos muitas experiências recheadas de alegria, sentimos paz, sentimos tranquilidade. Agora consegui trabalho, agora as coisas parecem estarem todas indo de vento em popa, agora começo a sentir a proteção de Deus e vejo que ela é verdadeira. Só que há um aspecto da proteção de Deus que estes haverão de aprender depois, não agora, pois não estão preparados. Se logo no início fosse muito difícil, não suportaríamos e correríamos o sério risco de querer retroceder. Por isto Deus os conduz não diretamente pelo caminho da terra dos filisteus, embora mais próximo, porque se assim o fosse eles entrariam direto na guerra, encontrariam diretamente com os gigantes da Canaã. Assim, Deus faz o povo dar uma volta, começa a levá-los para o outro lado e assim começa a treiná-los para a guerra. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Êxodo 13 verso 18. Observe que os filhos de Israel subiram armados mas regimentados da terra do Egito, ou seja, eles estavam preparados para a guerra. Mas haveriam de enfrentar, pela providencial proteção e cuidado de Deus, não uma grande guerra, mas uma pequena batalha. E a batalha, como haveremos de ver mais à frente, vai começar dentro de casa. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.